graças a Deus por este dia e por podermos estar juntos aqui para louvar o nome do Senhor e ouvir a sua palavra. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui juntos e nós sabemos que Tu és Rei e que Tu estás em controle de todas as coisas, Senhor. Nós entregamos este tempo nas Tuas mãos e as nossas vidas. Obrigada porque Tu cuidas de cada um de nós, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos esta manhã. Amém. Obrigada. Vamos louvar ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive, vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para Ti, Senhor, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. E cada vez que eu olho para Ti, Senhor, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia, aleluia,
segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Venho esta manhã falar sobre um assunto altamente espiritual, que as pessoas pensam que não, mas é. O dinheiro é altamente espiritual. Não o dinheiro do mundo, não é o dinheiro do mundo que é espiritual. É o dinheiro que entra ou sai da casa de Deus. E na Bíblia há exemplos enormes e muitos de pessoas que são abençoadas quando dão e principalmente quando têm pouco. É claro que há uma condição para dar a Deus. A gente não dá porque somos forçados a dar, mas porque voluntariamente e no nosso coração sentimos-os ajudar. E eu encontro no livro de Crónicas, na primeira de Crónicas 29, as ofertas que Davi fez para a casa de Deus. Neste caso, era para fazer o templo de Deus. Nós agora, quando estamos a incentivar os irmãos a darem, não estamos a pedir para fazer nenhuma casa, para fazer nenhuma igreja. As igrejas é o sítio onde nós nos reunimos, mas nós sabemos que as igrejas somos nós próprios. Dentro de nós está uma igreja. E, tendo em conta que nós damos voluntariamente dízimos e ofertas para a igreja, não nos interessa a nós aonde o dinheiro vai ser gasto. Interessa-nos na medida em que sabemos que há contas para pagar,
a água, a luz, o telefone, mas deste dinheiro que nós damos, há salários de pastores e há outras coisas mais para se pagarem. E quando o irmão está a dar uma oferta para a igreja, o irmão está a contribuir para a casa de Deus. Da mesma maneira que Davi contribuiu para a casa de Deus. Só que acontece que foi grande quantidade que ele deu. E eu vou ler aqui, rapidamente, 1 Crónicas 29, do versículo 1 até ao versículo 17. Eu vou ler rapidamente só para os irmãos verem. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de onix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, toda a sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Os 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, para toda a obra de mãos de artifícios, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Atenção, à palavra liberalmente. Liberalmente quer dizer voluntariamente. O irmão nunca se sinta obrigado a dar seja o que for na casa de Deus. O irmão não dá por obrigação. O irmão não dá na casa de Deus por obrigação. O irmão dá por devoção, porque quer ser fiel a Deus. E nós precisamos de ser fiéis a Deus para que a nossa vida vá bem. Então os chefes das famílias, os principais das tribos de Israel, os capitães de 1000, de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 de aricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeidel, o Gersonita, o povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, outra vez a palavra voluntariamente, porque do coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei David se alegrou com grande júbilo. Pelo que David louvou ao Senhor perante a congregação e disse, bem, os irmãos leiam o resto, até ao versículo 17, e vão reparar que aquilo que nós temos pertence a Deus. Deus não nos está a pedir absolutamente nada que não seja dado a Ele primeiro. Ele não necessita do nosso dinheiro, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Mas as igrejas da terra necessitam, porque têm despesas normais neste campo material, não é? E o dinheiro é espiritualmente uma bênção quando? Quando ele está envolvido em coisas espirituais. Quando está envolvido em coisas materiais e as pessoas querem mais e mais e mais, então o dinheiro não é tão bênção. Mas o dinheiro é bênção. Meus irmãos, esta era a palavra que eu queria trazer. Verem as quantidades enormes de ouro e prata que Davi deu, e Davi pediu ao povo dele que desse também. Porquê? Porque o dinheiro não chegava. Havia já o suficiente, havia já o material suficiente para fazer o templo, mas ele pediu que dessem, porque vem bênção quando nós damos. E vem bênção não no sentido de fazer negócio com Deus. Deus não é um Deus que aceite negócios. Agora, Ele abençoa na medida do nosso voluntariado, do nosso coração limpo a oferecer para a casa de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Vai aparecer no rodapé a maneira dos irmãos darem para a igreja. Eu proponho-me aqui a ir buscar dízimos ou ofertas à casa de qualquer irmão, dentro daqui da área de Joanesburgo, exatamente, se for do vosso coração fazerem isso. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, rica e poderosamente, como tem feito àqueles que obedecem à palavra do Senhor. Muito obrigado.
Eu saúdo a todos em nome de Jesus, todas as pessoas que estão a ver da Igreja da Nova Vida e também as outras pessoas da outra parte do mundo. Obrigado por estarem connosco hoje de manhã. E antes de começar, nós vamos só orar e pedir a bênção de Deus sobre esta palavra e que a sua palavra possa falar aos nossos corações e que nós possamos realmente aplicar e fazer aquilo que o Senhor está a dizer para nós fazermos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos que a tua palavra é a verdade e que é viva e eficaz. E eu te peço, Senhor, que tu nesta manhã possas falar aos nossos corações e possas impactar as nossas vidas e que esta palavra possa trazer mudança e que nós possamos realmente ultrapassar aquilo que estamos a passar neste momento. Obrigado, Senhor, por quem tu és e obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui e neste momento eu peço que tu possas, pelo teu Espírito, ajudar que eles possam focar e ouvir e aquilo que Satanás quer trazer para afetar a eles neste momento. Nós amarramos isso em nome de Jesus e pedimos que tu possas, Senhor, poder falar ao seu Espírito e que a sua mente possa aceitar a tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos por estarem aqui e nesta manhã eu quero falar nesta palavra e a palavra do Senhor e o título é Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Nós vamos ler nas nossas Bíblias, nesta manhã, em Mateus 16, versículo 13 a 19. Mateus 16, versículo 13 a 19. E a palavra do Senhor diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligada nos céus. Até aqui a palavra do Senhor. Então, nesta manhã eu quero falar sobre esta passagem. Nós vimos que Jesus estava com os discípulos e ele perguntou a eles quem é que as pessoas diziam que ele era. Mas ele primeiro começou e disse: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E nós temos que relembrar que Jesus veio ao mundo como homem e chamavam ele o Filho do Homem, mas nós sabemos que ele era o Filho de Deus. Então ele perguntou e fez essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam e disseram: bem, olha, uns dizem que é João Batista, outros é Elias e outros Jeremias e talvez um dos profetas. Então, nesta manhã eu quero perguntar a si: quem é que tu dizes que Jesus é? Será que Jesus é um dos profetas? Será que Jesus é uma das pessoas que tu conheces ou talvez ouvistes falar e às vezes, quando estás em problemas, vais e clamas a Jesus? Ou será que Jesus realmente tu podes dizer, como Pedro aqui disse, e podes dizer: Tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo na minha vida? Será que tu podes dizer que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E isso é uma pergunta que cada um de nós, temos que fazer na nossa vida. Nós estamos a passar por situações que são difíceis e através deste vírus que a gente está a ver, que as pessoas estão todas em pânico, em situações, mas nesta situação nós temos que fazer essa pergunta a nós próprios e dizer: quem é que é Cristo para mim? Porque será que Ele é realmente quem Ele disse que Ele era e quem a palavra do Senhor diz que Ele é na sua vida? Ou será que quando nós passamos por tribulações ou situações difíceis que nós mudamos da nossa perspectiva de quem Ele é? Porque nós vimos até os próprios discípulos, quando Ele estava com eles e ajudar e a dar comer e alimento e tal, e eles estavam e diziam que Ele era uma coisa, mas quando Ele foi crucificado, o próprio Pedro já não chamava e dizia quem Ele era. E ele teve que mentir e zangou-se com as pessoas. Será que nós, quando nós passamos por uma situação difícil, que nós mudamos da nossa perspectiva de quem Jesus é? Ou será que nós temos a certeza que Ele é o Cristo, aquele ungido, aquele que é a nossa solução? Nós vimos que Jesus Cristo estava com os discípulos e eles próprios estavam a ver o que é que Ele fazia. Então Ele realmente perguntou a eles, e a palavra do Senhor diz que Ele interrogou e quis saber quem é que o povo diz que eu sou. Mas depois Ele virou para eles e disse: mas quem é que vocês dizem que eu sou? E eu quero perguntar a cada ouvinte e cada pessoa que está aqui neste momento a ver, quem é que é Jesus para ti? Nesta situação, ou qualquer situação que tu estás a passar. Nós, como pastores, muitas vezes vimos pessoas que, quando as coisas estão a correr bem, Jesus Cristo é uma coisa. Quando as coisas estão a correr mal, onde é que está Jesus? Quem é Jesus? Eu próprio tive uma situação, por exemplo, num funeral de uma senhora que estava lá, e quando eu estava a fazer o funeral para esta senhora, ela convidou outras pessoas que eram muçulmanos e hindus, e essas pessoas estavam todos lá no funeral e ela dizia-se cristã. Mas quando o esposo dela morreu e ela estava em frente da urna, ela levantou-se e gritou e disse: Jesus, onde é que tu estás? Porquê é que tu me castigaste? Porquê é que tu fizeste isto? E eu naquele momento vi logo que ela não conhecia quem Jesus era e não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Nós vimos que Jesus era alguém que estava no meio do povo e muitos deles conheciam Ele como o filho de José e Maria. E não conheciam Ele como filho de Deus, porque obviamente Ele era o filho do homem, e Ele veio a este mundo para realmente passar por a crucificação e passar por esse teste para Ele mudar de identidade. E cada um de nós, antes de nós sermos crentes, nós temos uma certa identidade espiritual. E depois de aceitar Jesus, a nossa identidade muda. E a gente já não é o filho de Satanás, agora somos filhos de Deus ou de Jesus. Então, eu quero só enfatizar, se a gente for ver na Bíblia, por exemplo, em João declarou várias vezes quem é que era Jesus. Por exemplo, em João 6, 6, versículo 35 a 48, ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Depois, em João 8, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E depois em João 10, versículos 7 e 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, salvar-se-á. E depois, mais à frente, em João 10, versículo 11 a 14, ele diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas.
Ele conhece se nós somos ovelhas dele ou não. Porque a palavra do Senhor diz que também as ovelhas conhecem a sua voz e conhecem quem Ele é. Será que esta tribulação e esta situação que nós estamos a passar, que nós estamos a ouvir a voz de Jesus ou estamos a ouvir a voz do mundo? Estamos a ouvir aquilo que o mundo está a dizer e aquilo que o mundo está a passar? Estamos a ouvir todas as histórias que as pessoas estão a dizer negativas e como o pastor Mário falou a semana passada e estamos a falar essas coisas negativas? Ou será que estamos a falar aquilo que Jesus está a dizer que nós somos? Se nós conhecemos o bom pastor, nós sabemos que Ele nos vai guiar, como diz aqui em João 10, 11 a 14. E depois, em João 11, 25, Ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Será que você conhece Ele como a ressurreição e a vida? Será que a gente diz, Ele é a ressurreição e a vida? E eu sei que se eu morresse hoje, que eu ia para o céu. Muitos de nós estamos a batalhar e parece que estamos com mais desejo de ficar aqui na terra do que ir para o céu. Ou para encontrarmos com o Senhor. Será que nós sabemos quem Ele é e a gente podemos dizer, morte, onde é que está o teu aguilhão? Será que a gente não tem medo da morte? Há muitas pessoas que têm medo e, o que é que vai acontecer? Eu posso morrer? Mas, irmãos, nós não somos ou não devíamos ser deste mundo. O nosso desejo é encontrarmos com Jesus um dia ou Ele voltar e vir buscar a sua igreja. Ele é a ressurreição e a vida. Nós vimos isso em João 11, 25. E depois em João 14, versículo 6, Ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra porta, não há outra pessoa que a gente pode ir ter com essa pessoa. Seja Maria, não há mais ninguém, seja Maomé, seja quem. Jesus disse, Eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos que no tabernáculo havia 3 entradas. A primeira porta chamava-se o caminho. A segunda porta para o santuário, Eu sou o caminho, pois era a verdade. E a última porta chamava-se vida. Então Jesus diz que vocês têm que entrar por estas portas para vir encontrar comigo, ir encontrar e estar na minha presença. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E depois, a 7ª coisa que Jesus diz é João 15, 1 a 5. Ele diz, Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E Ele diz que nós temos que habitar nele para darmos fruto. Nós temos que fazer parte dele. E quando nós pertencemos à videira, o que é que dá o alimento à videira? O Pai. E quando nós estamos nele, nós somos alimentados. Nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Porque Jesus é que vai providenciar. E Ele dizia que Ele era o Pai. E muitas vezes a gente vê pessoas que querem realmente dizer que como Maria era a mãe, que ela era mais importante. Mas como é que pode ser? Porque o próprio Jesus não era Jesus, Ele era Deus. E Ele disse, e a razão porque as pessoas queriam matar Jesus quando Ele estava aqui, foi que Ele declarou que Ele era, Eu sou. Ele disse, Eu sou a luz, Eu sou o pão, Eu sou a ressurreição, Eu sou o caminho, Eu sou. Ele declarou quem Ele era, o bom pastor. E as pessoas não gostaram disso. Porquê? Porque elas sabiam que Deus disse a Moisés que Eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus, quem é que vou dizer a Faraó que me enviou? E Deus disse a ele, Eu sou, me enviou. Diz a eles, Eu sou, me enviou. Então Jesus aqui estava a declarar que Eu sou. Por exemplo, em João 8,58, Jesus disse, antes que Abraão existisse, Eu sou.
Então a palavra do Senhor diz que quando ele disse isso, as pessoas agarraram em pedras para pedejar a ele, porque ele estava a dizer que ele era Deus. E há muitas pessoas que dizem e põem, por exemplo, Maria acima de Jesus. Mas como é que ela pode ser se Jesus é Deus? Jesus é Deus. E neste momento eu quero perguntar ao irmão e à irmã, quem é que ele é na sua vida? Porque qualquer coisa que nós necessitamos, ele está a dizer a si e está a dizer a mim, eu sou. Se nós precisamos de saúde, ele diz, eu sou. Se nós precisamos de alimento, finanças, seja o que for, ele diz, eu sou. E nós temos que declarar que ele é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele diz isso, eu sou. Será que há necessidades nas nossas vidas que nós estamos a passar e que talvez nós estamos um bocado preocupados, mas o Senhor está a dizer nesta manhã, irmão, irmã, amigo, qualquer coisa que tu precisas, eu sou, eu tenho a solução, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu quero te guiar, eu quero te mostrar, eu quero dar aquilo que tu necessitas, mas tu tens que habitar em mim, porque eu sou a videira verdadeira. E só quando a gente habita nele, no santuário, é que a gente pode ter essa, como o pastor Mário falou sobre Salmo 91. Salmo 91 só é para aqueles que estão a habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que estar a habitar nele para sabermos e termos essa experiência que ele é o grande eu sou. Quando Moisés foi então falar, ele disse, eu sou. E Jesus disse, eu sou. Então, qualquer coisa que nós precisamos, o Senhor está a dizer, eu sou. Eu posso ser aquilo que tu precisas. Se tu precisas de cura, eu quero ser a tua cura. Então foi por causa disso que Ele morreu na cruz do Calvário, para nós, pelas suas pisaduras, nós formos sarados. E é isso que Ele, nesta manhã, quer falar às nossas vidas e nos encorajar. E eu quero só voltar para falar sobre uma coisa. A palavra do Senhor diz assim, quando a gente vê o Senhor a falar com Pedro, ele diz assim, no versículo 18, Mateus 16, versículo 18, diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno. Irmãos e irmãs, eu quero dizer que Jesus Cristo nos deu a vitória. E quando Ele disse esta parte das portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, nós somos a igreja, não é um prédio, somos nós, cada um que aceita Jesus como Salvador. Se nós formos ver aqui, a palavra do Senhor diz que, chegando Jesus, versículo 13, às partes de Cesareia de Filipe, noutra tradução diz a região de Cesareia de Filipe, a palavra do Senhor diz que a região. Então, quando ele estava realmente a fazer esta declaração, ele estava numa montanha a olhar para esta área de Cesareia de Filipe, e esta área era uma área onde havia um templo pagão, e esse templo era para glorificar o Deus Pan. O Deus Pan era um Deus que, naquele tempo, os romanos e aquelas pessoas iam ter para ver e ter, vamos lá dizer, respostas deste Deus. E é por isso que Jesus diz, as portas do inferno, nesse lugar onde tinha esse templo, tinha um buraco, quase uma entrada para uma montanha, que parecia uma porta para o inferno. Então eles puseram aquele templo do Pan, estão a ver agora aqui essa fotografia desse templo e a entrada para esse templo, eles puseram lá e eles iam para esse lugar para ter um encontro com este Deus Pan. Realmente este Deus era um Deus de fertilidade.
E eles iam lá e tinham relacionamentos sexuais, homens com homens, mulheres com mulheres, para ficar férteis. Mas também tinha este demónio, Pan, que eles chamavam um deus, que ele tinha relacionamentos com homens e mulheres para eles ficarem férteis. Ou isso eles pensavam. Mas não sabiam que estavam a ficar cheios de demónios. Então, quando Jesus falou isto, ele estava numa montanha a olhar para essa área e a dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra nós. Ele estava num lugar pior daquele tempo, porque as pessoas, haviam mulheres que até cortavam o cabelo e elas eram como Deus, estavam nesse templo, e os homens iam lá e ter relacionamentos com essas mulheres porque pensavam que estavam a glorificar a Deus. E elas cortavam o cabelo, e foi por isso que na Bíblia depois diz que as mulheres tinham que tapar o cabelo, porque essas mulheres, algumas converteram-se e começaram a ir para a igreja, e elas pensavam que ainda tinham aquela autoridade porque eram deuses, mas depois Paulo e os discípulos e os apóstolos tiveram que explicar a elas que elas agora estavam numa nova vida e que tinham que mudar as maneiras do passado. Então, as portas são entradas. As portas são entradas de um lugar para o outro. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos de uma vida para outra vida. É por isso que Jesus diz que Ele é as portas. Ele é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Porquê? Porque Ele diz que quando nós entramos e Ele entra em nós, nós entramos de uma vida do passado para uma vida nova. Quando nós entramos numa porta, nós estamos a entrar de uma área para outra área. Então, muitos de nós, antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos num lugar, mas quando aceitamos Jesus, Ele abriu a porta e nós entramos para a vida dele. E Ele entrou na nossa vida e por isso tornamos cristãos. E a porta também nos falam de proteção. Falam-nos de autoridade. Quando nós temos uma porta em casa, nós pomos a porta lá para ninguém entrar. Maioria dos lugares, as portas dizem que não podes entrar aqui. A gente sabe que há ladrões que gostam de partir as portas, mas realmente uma porta é para dizer que nós não podemos entrar. Se não há uma porta, qualquer pessoa pode entrar e sair. Mas quando a gente tem uma porta, é uma defesa, é uma proteção para dizer ninguém pode entrar aqui. Então, quando Jesus entra na nossa vida, Ele torna-se a nossa porta. Ele torna-se a nossa proteção. Ele é aquele que nos defende. Ele é aquele que quando nós estamos a habitar nele, estamos no esconderijo, Ele nos está a proteger de qualquer peste, qualquer problema. Então, a porta também fala sobre autoridade. Então, a razão porque eles criaram aquele templo do Deus Pan, que a gente vimos as fotografias, foi porque eles estavam a dizer que aquilo era a autoridade da vida deles. Era aqueles demónios. Aqueles demónios. E a minha pergunta para si é, quem é que é a autoridade na sua vida? Será que Jesus é tudo para si? Será que Jesus realmente é o seu Senhor? Que Ele é aquele que a gente tinha uma vida do passado, que estávamos num outro mundo, mas atravessamos aquela porta e agora somos salvos. Agora Ele é o nosso único Salvador e agora nós estamos felizes e nós temos vitória e a alegria dEle nos dá força. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso era do nosso passado. Eu sei que quando nós aceitamos Jesus de todo o coração, é muito difícil voltar e abrir a porta do passado e voltar para o nosso passado. Não devia ser assim. O próprio Paulo disse que é muito difícil alguém que conhece a verdade para voltar para o velho caminho para depois voltar para trás. Quando nós conhecemos Jesus, é muito difícil. A gente cantava, não volta atrás, não volta atrás. Nós, quando entramos naquela porta, é quase como se aquela porta, o nosso passado está fechado.
e agora a gente tem uma vida nova. Será que a gente conhecemos e lembramos? Será que Jesus realmente é esta nova vida? Que Ele é o Eu Sou? Porque, irmãos, realmente Ele está a viver em nós. O grande Eu Sou está a viver em nós. Aquele que estava no tempo de Faraó, lá a dar vitória ao povo de Israel, é o mesmo que está aqui para nos dar vitória. Mas depende da nossa identidade. Depende de quem nós somos e pensamos que Ele é. Se Ele é o Todo-Poderoso, então sim, aí a gente pode glorificar o seu nome. Os irmãos sabem que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado e voltou, Ele disse em Mateus 28:18, Mateus 28:18, nesta tradução diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado. Mas há outra tradução portuguesa que diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Há uma diferença entre poder e autoridade. Poder recebemos através da autoridade. Quando Jesus está dentro de nós, nós temos a sua autoridade na nossa vida e vamos ter poder para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então eu quero perguntar mais uma vez, quem é que é Jesus para si? Vamos lembrar a ouvir este coro neste momento. Será que nós estamos a lembrar e a dizer quem é que Ele é para nós neste momento? Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz. Meus pecados Ele perdoou. Já não peço mais nada do mundo. Seu amor profundo Jesus me doou. Já não peço mais nada do mundo. Seu amor profundo Jesus me doou. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ah, irmãos, é tão maravilhoso nós podermos cantar e dizer: Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho bem guardado em meu peito. Ele é tudo para mim.
Será que Ele, neste tempo, neste momento, nós podemos dizer: o grande eu sou está a viver na minha vida. Ele é tudo para mim. Eu não estou preocupado nas coisas que estão a acontecer no mundo. O meu alvo, o meu foco é um dia estar à frente de Jesus, estar nos braços de Jesus. Irmãos, nós vimos tantas pessoas na Bíblia que passaram por tribulações, problemas. A gente vê até Shadraque, Mesaque e Abednego irem entrar naquela fornalha. E eles dizerem assim: o meu Deus, o nosso Deus, o grande eu sou, Ele pode nos salvar desta fornalha. Mas se não nos salvar, nós nunca vamos curvar perante este ídolo. Será que a gente nos está a curvar perante estas doenças, perante estas preocupações? Ou será que a gente diz: o grande eu sou está na minha vida, eu neste momento preciso de saúde, Ele é Jeová Rafa, Ele vai me curar? Será que a gente está a dizer: eu estou em necessidade, Ele é Jeová Jiré, Ele vai-me providenciar todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas? Será que a gente está a pensar dessa maneira, que o grande eu sou está dentro de nós? Os irmãos já pensaram nisso? Eu sou, o Criador dos céus e da terra, está dentro de nós. E quando nós estamos a passar por situações, nós temos que clamar a Ele e dizer: Senhor, Tu estás dentro de mim e nós sabemos que Tu vais operar nas nossas vidas de acordo com o poder que está dentro de nós. Tu vais fazer de além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. Senhor, de acordo com aquele poder, o Teu poder do grande eu sou, nós neste ano Deus pôs no nosso coração que a gente tem que dizer e declarar: a Tua graça nos basta. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus nestes tempos difíceis. Nós temos que declarar: Senhor, a Tua graça nos basta. Não importa o que o mundo está, o que está a acontecer, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. A gente então vê que aquele Deus Pan, hoje em dia os satanistas usam esse Deus Pan como um símbolo de satanismo. Como os irmãos veem agora nesta fotografia. Eles usam então, o Deus deles era este Deus Pan. E ainda é. Porque são demónios. E quando a gente abre a porta para o inimigo, outra vez essa palavra, a porta, quando nós abrimos essa porta, o inimigo quer entrar. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos zangados com alguém, não vamos deixar o sol pôr antes de pedir perdão a essa pessoa. Sabem porquê? Porque essa pessoa pode morrer nessa noite e a gente depois vai sentir culpados que a gente não pediu perdão. Irmãos, vamos pôr a nossa vida em dia, porque nós temos Jesus e Ele está a voltar. Nós vimos que breve Jesus voltará, que há tantas coisas que estão a acontecer, no mundo que a gente vê, que os sinais estão realmente a declarar que Jesus breve vai voltar. Aleluia! Irmãos, vamos pensar então que Jesus recebeu essa autoridade e essa autoridade está na sua vida. A gente pode ver isso na palavra do Senhor, falando em Marcos 16, versículo 16 e 18. Fala sobre esse poder e autoridade que a gente tem para expulsar demónios, para orar para os doentes, para segurarem serpentes, seja o que for. Nós temos essa autoridade. Sabem porquê? Porque a gente leu em Mateus 28, 18. Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda! Antigamente Satanás tinha autoridade porque Adão e Eva deram a ele. Mas Jesus foi e tirou essa autoridade e disse à igreja, e disse:
as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então eu quero encorajar os irmãos. Satanás pode vir e atacar, mas ele está a querer entrar através da porta. E essa porta é Jesus que está na sua vida. E essa porta traz defesa. Essa porta traz autoridade. É por isso que a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porquê? Porque Jesus está dentro da sua vida. Maior é o que está em nós do que do mundo está. Então, quando o inimigo vem a essa porta, ele vê quem é que está a viver na nossa vida. Porque Jesus dentro de nós é a nossa identidade. Os irmãos sabem que em Atos 19, versículo 14 a 16, vamos ver lá, em Atos 19, versículo 14 a 16, nós não vamos ler agora por causa do tempo, mas os irmãos podem estudar em casa. Diz que lá, os filhos de Seva, que eram os filhos do judeu principal dos sacerdotes, eles viram os discípulos expulsar demónios em nome de Jesus. E eles pensaram, bem, se eles estão a fazer, nós também podemos fazer, porque o nosso pai é o principal dos sacerdotes. Então também nós somos boas pessoas. E eles foram e viram um homem que tinha demónios e eles começaram a querer expulsar os demónios em nome de Jesus. E os irmãos sabem que aquele demónio zangou-se com eles. E a gente vê no versículo 15. Diz assim: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Noutras palavras, quem és tu? E se Satanás, se o inimigo tivesse que vir, será que ele conhece quem é que está dentro de nós? Porque realmente não somos nós como homens, mas é o Cristo ressuscitado que está a viver em nós, que está na nossa vida. Ele é aquele que está dentro de nós. Então, quando o Satanás vem e ele olha para nós, ele vê a autoridade que nós temos na nossa vida é através de Jesus Cristo. Não é a autoridade deste mundo. A autoridade é algo que nós recebemos através de outra pessoa. O que é a autoridade? Por exemplo, um polícia, ele tem autoridade de quem? A autoridade do governo. Então, ele tem o chapéu, ele tem as luvas, tem a roupa, e ele talvez é uma pessoa da minha altura, e quando ele vê um caminhão grande a vir na direção dele, e ele levanta a mão e diz, para! Quando ele diz para, o caminhão vem e começa a parar. Porquê? Quem é maior? É ele ou é o caminhão? Ele é muito pequenino e o caminhão pode ir por cima dele e mata ele. Mas porquê? Porque ele, quando levanta a mão, ele tem a autoridade do governo para dizer a esse caminhão para parar. Então nós, como crentes, temos a autoridade de quem? De Jesus, dentro de nós. E quando nós expulsarmos demónios, quando nós dissermos a Satanás resistir ao diabo e ele fugirá sobre as nossas famílias, sobre as nossas finanças, seja o que for, nós temos a autoridade e através dessa autoridade nós temos poder para expulsar os demónios e declarar em nome de Jesus, como a gente ouvimos a semana passada, através das nossas palavras que são ligadas à palavra de Deus. Nós agora temos autoridade através da palavra de Deus. Quando nós declaramos os versículos, nós basicamente estamos a ser como um polícia, a levantar a mão e a dizer, a autoridade que tu vês é maior, é o que está em mim do que no mundo está. Então quando o inimigo vem, ele vê a autoridade de Jesus na nossa vida. Eu já estive em lugares quando eu entrei, que as pessoas que estavam lá estavam possessas, e quando eu entrei, o demónio que estava lá a correr e a andar naquela casa, sobre o teto e entrar na casa, quando eu entrei, o demónio fugiu. Porquê? Porque eu era maior? Não, porque o que está em mim era maior do que aquele demónio. E o demónio podia dizer, conhece Jesus e conhece o Abel.
Porquê? Não porque eu sou alguma coisa grande, não, mas porque Jesus está a viver em mim. Será que o grande eu sou está evidente na sua vida? Será que ele realmente, quando o Satanás olha para si e para mim, que ele pode dizer, aquilo é o Filho de Deus vivo? Será que quando nós entramos nos nossos lares ou entramos em supermercado, seja o que for, que as pessoas podem ver que Jesus está em nós, que ele é maior do que aquele que está no mundo? Será que isso é evidente na nossa vida? Será que a gente está realmente a ver e a ser um testemunho daquilo que está a viver em nós? Ou será que o inimigo pode dizer, como disse a estes filhos de Seva, ele disse, mas quem és tu? Quando o inimigo vem, será que a gente pode realmente estar lá e saber quem é o que está em nós? Que Ele é maior de qualquer problema. A gente cantava aquele coro que dizia, Ele é maior que a terra e os céus. Jesus venceu o pecado e a morte. Ele é maior, Ele é maior, Ele é Deus, Ele é Deus. Jesus é o grande eu sou. Ele estava no Velho Testamento, Ele estava na fundação do mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele protegeu as pessoas lá, os israelitas. Ele protegeu as pessoas no deserto. E Ele quer proteger a nós. E Ele vai proteger a nós. Ele é aquele que vai continuar. Ele não muda. Ele não é um homem que muda de ideias. A sua palavra é verdade. A palavra do Senhor diz que a terra e os céus vão desaparecer, mas a sua palavra vai durar para sempre. Essa palavra é a verdade. Oh, irmão e irmã, vamos realmente, como a gente ouviu, vamos focar na palavra do Senhor. E quando a gente focar, aquele Cristo, Ele vai realmente estar na nossa vida. A palavra Isaías 60, que Jesus falou sobre a nova vida, diz que nós vamos estar no mundo, no versículo 2, com um mundo que realmente vai estar cheio de escuridão, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que nos levantar como filhos de Deus. Cristo está em nós. Ele é a luz do mundo, nós lemos. Ele disse, eu sou. E essa luz está dentro de nós. Essa vitória está dentro de nós. Oh, irmãos, que isto possa encorajar os irmãos e que vocês possam olhar para as vossas vidas e dizer, será que Deus é maior do que o meu problema? Ou será que eu estou a fazer o meu problema maior do que Deus? Irmãos, quando a gente começamos a glorificar os nossos problemas, Satanás é como se nós estivéssemos a curvar por onde esse problema e a dar mais autoridade e mais glória a esse problema. Mas quando nós exaltamos ao Senhor, a palavra do Senhor diz, a alegria do Senhor, a nossa força é. A nossa força é. A palavra em inglês diz, a alegria do Senhor realmente dá-nos força. Força para a gente conquistar. Será que a gente tem essa força? Não quer dizer que quando Daniel chegou à cova dos leões, que ele não ficou com medo, talvez olhar e dizer o que é que vai acontecer. Não, mas ele tinha um gozo a dizer, não, o meu Deus vai suprir as minhas necessidades. Ele vai me proteger. E através do seu testemunho, o rei foi salvo, porque Daniel foi salvo. E irmãos, nós neste tempo, nós temos que declarar que o grande eu sou está dentro de nós. Nós somos a solução para muitas pessoas. Há milhares de pessoas que ainda têm que ouvir o Evangelho. 1/3 ou mais tem que ouvir o Evangelho. A palavra do Senhor diz em Mateus que Jesus só vai voltar quando todos vão ter conhecimento de quem Ele é. Irmãos, ainda há muito para fazer. Eu vou pedir aos irmãos que estão a ver isto, vamos dar a outras pessoas, mandar para outras pessoas, pessoas que não são crentes, ou os nossos vizinhos. Nós estamos a ouvir testemunhos que pessoas estão a entregar aos amigos e eles estão agora com desejo de conhecer quem Jesus é. Irmãos, esse é o nosso trabalho, para ganhar almas para Cristo, para ganhar mais almas. Vamos enviar para todos que nós conhecemos e pedir a eles, para eles enviar a outros, que as pessoas possam ver mais e ouvir. Isto é um tempo muito fértil para a gente conseguir ganhar almas. Irmãos, Jesus disse
que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. E nós somos essa igreja. Cada um de nós, que o grande eu sou, e reconhece que Ele está dentro de nós. Nós não podemos hoje abrir a porta e dizer Ele é eu sou e amanhã voltar outra vez. Não, a gente não pode dizer eu sou crente, não sou, não sou. Não, ou somos ou não somos. Ou Ele é o grande eu sou ou Ele não é. Ou Ele faz milagres, prodígios e maravilhas, ou Ele não faz. Então, nesta manhã, ao terminar, eu quero perguntar aos irmãos e às irmãs, aos ouvintes, perguntar quem é que Jesus é na sua vida? Quem é que Ele é? Será que Ele é o grande eu sou? Será que Ele é aquele que é autor e consumador da sua fé e que temos a certeza que nós um dia vamos ver Ele no cruz do Calvário, ou no céu realmente, e ver Jesus que estava crucificado, agora está vivo. Ele já não é o Messias, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que nos vai abraçar naquele dia glorioso. Que dia glorioso há de ser. Então, nesta manhã, vamos pensar bem quem é Jesus para ti e também quem é que tu és para o mundo. Os irmãos sabem que, para algumas pessoas, o único Jesus que eles vão ver somos nós. Nós estamos a refletir aquele que está a viver dentro de nós. Será que as pessoas conseguem ver o grande eu sou na sua vida e na minha vida? Será que elas querem conhecer o grande eu sou através do testemunho que a gente está a dar? Ou será que elas estão a dizer, não, esta pessoa está sempre com tantos problemas, eu não quero Jesus? Ou será que eles estão a dizer, eu não sei, mas esta pessoa está sempre a viver com gozo e vitória? Oh, irmãos, que a gente possa ser aquele testemunho para o mundo que está sem esperança. E nós, talvez, somos a única esperança que eles podem ter neste tempo. Que Deus nos possa abençoar e que nós possamos refletir o caráter do grande eu sou através da nossa vida e que muitas almas possam ser salvas até neste tempo através daquilo que a gente está a semear em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar e que nesta manhã nós possamos refletir e talvez pedir perdão e dizer, Senhor, eu peço perdão porque eu tenho realmente glorificado este problema mais do que o Teu nome. E, Senhor, Tu morreste na cruz do Calvário e agora, Senhor, Tu fostes crucificado, mas Tu ressuscitaste. E agora estás vivo. E a gente celebrou há pouco, Senhor, que Tu voltastes. E dissestes que Tu ias voltar para vir buscar a Tua igreja. Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, quero só relembrar que a gente realmente vamos estar a celebrar no domingo que vem o facto que Deus mandou o Seu Espírito Santo para vir sobre a sua igreja, para lhes dar poderes, para eles conseguirem fazer prodígios, milagres e maravilhas para impactar o mundo. Então vamos convidar os outros para... Talvez há pessoas que vão receber e ser cheios do Espírito Santo ao ouvir a palavra para a semana que vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e que esta palavra possa mudar a sua vida e que possam realmente brilhar para Jesus. Que Deus vos abençoe. Se tiverem algumas perguntas ou precisam de oração, por favor, contatar a mim ou ao pastor Mário. A gente vai pôr aqui o número para poderem contatar. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.